Coloquei o ukulele ali atrás, eu acho que ele tá chamando bastante atenção. Mas vai ficar assim mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Gente, eu sempre trago algumas reflexões aqui de vida, principalmente as que brilham, as que refletem muito no que eu tenho vivido. E, sabe, eu tenho refletido sobre a parábola dos talentos. Eu estou em uma fase, de viver, parece que tempos de vida e tempos de morte. Eu acho que quando a gente começa a perder pessoas próximas, a gente vai tendo um pouco mais de noção sobre o que é morte. E na minha percepção, pelo menos, eu tive mais convicção sobre Deus, sobre a eternidade, sobre vida além da morte que a gente tem aqui. E assim, pra mim, tem sido alguns dias complexos por eu ter essa percepção. E ao mesmo tempo eu percebo que eu tenho vivido algumas partes em mim de morte. E o Senhor tem falado muito comigo porque eu não quero viver em um lugar de morte. E o que o Senhor tem falado é que a vida eterna começa aqui. A vida eterna não é algo que a gente vai viver depois da morte. A gente vai escolher entre a vida eterna ou a morte eterna. E ela começa aqui. Uma dessas duas, elas vão começar aqui. O Senhor não fez um plano pra gente além desta vida, e sim a partir desta vida. A gente vai passar por muitas dores aqui, mas o Senhor quer que a gente se alegre acima disso tudo. Não que a gente vai se alegrar em momentos de dor, mas Ele quer que a nossa alegria seja algo que não seja passageiro. Ele quer nos dar essa alegria que não é passageira. Ele quer fazer fluir em nós um rio que não cessa, sabe? De paz que excede o entendimento. E aí o Senhor começou a falar comigo de alguns motivos de muitas vezes a gente ter morte na vida. Porque não é natural ter desejo de morrer, não é natural ter desejo de não querer sair, não querer se divertir, não querer se alegrar. Isso não é natural nosso. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele traz vida sobre nós. Mas eu comecei a entender que algumas coisas podem nos tirar deste lugar de vida. E aí a gente começa a viver morte. É meio complexo, né? A viver morte. Ou seja, quando a gente não está no centro da vontade do Senhor, sem perceber a gente começa a ter morte em nossa vida. E um dos pontos de partida que o Senhor tem falado muito comigo é que se eu não viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu não vou conseguir realmente ter vida. E agora indo para a Bíblia, tem uma parábola que Jesus conta, que está lá em Mateus 25, a partir do 14, que é a parábola dos talentos. E eu vou dar uma resumida aqui. Jesus disse que havia um dono, um senhor, que ele virou para os seus empregados e para um ele deu 5 talentos. Talentos, se eu não me engano, era a moeda da época, mas entenda como talento também, ou como dom. E para outro ele deu 3 talentos, ou 2. E para outro ele deu um só. O que tinha 5 talentos foi, e a partir daqueles 5, que era moeda, ele fez multiplicar. E quando o Senhor voltou, ele tinha 10 para entregar para o Senhor. E o outro que tinha 2 ou 3, não lembro muito bem, ele também multiplicou e quando voltou ele tinha o dobro para entregar ao seu Senhor. Mas o que ganhou apenas 1 talento, ele ficou com medo e escondeu esse talento. Ele não usou o que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. E quando o Senhor voltou, ele falou, eu tive medo de usar o que o Senhor me deu e eu escondi. E o Senhor olhou para ele e falou, servo mau, se fosse para eu receber o mesmo de você, eu deixava no banco, que o banco me daria juros e renderia sobre esse talento. Então o Senhor, ele chamou muita atenção daquele que não quis usar o pouco. E o Senhor começou a me falar muito sobre talentos mesmo, sobre dons que a gente ganha. E muitas vezes a gente acha que é pouco e a gente não quer usar. Porque a gente acha que ou não vai render, não vai prosperar, que não vai ir para frente. E às vezes a gente se coloca em um lugar de humilhação, como se o pouco fosse nada. E o Senhor, Ele chama a nossa atenção porque aquilo que Ele coloca sobre nós, aquilo que Ele nos dá, Ele quer que a gente use. E todos nós nascemos com dons e talentos. Todos nós, não existe uma pessoa que nasceu sem nada. Porque se fosse assim, seria um robô.
Então, desde pequeno a gente tem sonhos e planejamentos e às vezes a vida vai nos podando, mas o Senhor quer que a gente use nossos dons e talentos. E quando a gente não usa, o que acontece? A gente começa a ter morte na vida, porque a gente não está vivendo naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor nos deu para a gente usar. E às vezes, para refletir sobre esses dons e talentos, é bom a gente olhar para a nossa infância, porque quando a gente é pequeno, a gente sonha livremente. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se fechando, né? A gente vai ganhando mais atenção sobre as coisas, vai ganhando mais responsabilidade, vai vendo que a vida é mais difícil. Só que acaba que a gente para de sonhar. E não é o desejo do Senhor pra gente. Porque quando a gente para de sonhar e para de usar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, ainda que seja pouco, a gente começa a ter morte. E o Senhor não quer que a gente tenha morte, o Senhor quer que a gente tenha vida. E vida em abundância. Então é preciso tirar, desenterrar aquilo que o Senhor nos deu e começar a usar. Porque aquilo que o Senhor nos dá, ainda que a gente ache que é pouco, Ele sabe que a gente pode multiplicar. Então use o que o Senhor te deu, para que você comece a entender que a vida começa aqui. A vida não vai começar, a vida eterna não vai começar quando você morrer e for para o céu. A vida eterna começa aqui. Então que você venha usar, e eu também venha usar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E eu já tinha comentado sobre isso em alguns vídeos, que às vezes a gente acha que um simples detalhe não vai ser nada demais, ou que um simples dom, um simples sonho não é nada demais, então eu vou deixar pra lá. Não, não deixe pra lá, porque isso não alegra o Senhor. Não alegra o coração do Senhor e vai fazer com que a gente tenha morte. Porque quanto mais a gente vai deixando de lado os pequenos sonhos, mais a gente vai deixando de viver. E são a partir dos pequenos sonhos que a gente começa a sonhar grande. Ou seja, a partir dos pequenos sonhos a gente consegue realizar sonhos maiores. Então seja fiel no pouco para que o Senhor possa te colocar no muito. E que você venha usufruir de todos os talentos que o Senhor tem te dado. Ainda que você ache que é pouco. Não enterre. Se você chegou a enterrar, desenterre e vai viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque o Senhor tem vida. E vida em abundância. Então desenterre e vá viver o que o Senhor tem para você. Vou esperar o cachorro. Então que a gente aprenda a parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para aquilo que a gente acha que é pouco e que a gente use aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Fique com Deus.